Justiceiro, cancelar ou idolatrar? Esse é o papo de hoje aqui no Divagando, com participação para lado especial dos quadrinheiros. Agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, sou o Adriano Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho. Hoje com polêmica, hein? Polêmica, e quando tem polêmica a gente traz outras pessoas para discutir com a gente. Hoje temos ele, Maurício Zanolini, o picareta psíquico dos quadrinheiros. É isso aí, estamos aí. Obrigado pelo convite. É muito legal estar a gente tá um no canal do outro, assim, né? A gente vai te convidar para o nosso podcast também. Opa! E é isso aí, muito bom, valeu. Tô feliz, vamos lá. Show de bola! Essa é a segunda vez que a gente tá fazendo isso, então vai ficar melhor. Né? A gente treina uma vez, o apresentador não sabe que usar. Não funciona. A tecnologia é um negócio que eu ainda tenho que descobrir como é que ela funciona. Enfim, Justiceiro, hein? O que é o Justiceiro? Vamos falar um pouquinho sobre esse cara que divide multidões. Então, começando pela sua criação, que foi lá em fevereiro de 74, ele apareceu lá no Homem-Aranha. Foi criado pelo Gary Conway e pelo John Romita. Ele era um cara que apareceu lá, foi contratado pelo Chacal para matar o Homem-Aranha, e ele dizia que ele estava lá porque o Homem-Aranha era do mal. Mas você vê que é interessante, porque assim, o Gary Conway deu uma entrevista falando, isso é bem conhecido, assim, falando que ele se baseou num livro que ele estava lendo lá, que era O Executor, que era a história de um ex-combatente do Vietnã que voltava para os Estados Unidos e virava um serial killer. Então, olha só o tipo de inspiração do personagem, quer dizer, claramente, e aquele contexto, né, 74, os Estados Unidos tinha acabado de sair do Vietnã em 73, uma guerra muito polêmica, que a opinião pública estava totalmente contra, há alguns anos já, crescente esse movimento contra a guerra, porque eles passaram a ver a guerra pela televisão e ver como os jovens, né, os filhos deles, né, estavam sendo tratados ali, estavam vivenciando coisas terríveis, né? Então, foi um trauma, né? Então, o Justiceiro nasce de um trauma, né, de um trauma nacional, que é a Guerra do Vietnã, e esse trauma deixou essas pessoas que foram para a guerra com sequelas, e é sobre isso que é o personagem, né? Isso, a Guerra do Vietnã, para quem não sabe, os Estados Unidos perdeu, né? Caso você não sabe. Ele, na verdade, se retirou da guerra e o pessoal que saiu de lá, então teve pessoal que, enfim, foram diversas reações, digamos assim, porque teve gente que saiu da guerra dizendo que, nós podia ter ganho se não tivesse desistido, só que, cara, tava ridículo. Né? Então, justamente isso aí, como o Maurício falou, teve muita gente, a maioria já nessa época era totalmente contra a guerra, e daí quando que as pessoas voltavam, elas ficavam meio deslocadas, e no caso o Justiceiro foi criado nessa vibe aí, nessa pegada, só que o problema é que ele se tornou um serial killer, entre aspas, né, com o passar dos anos. Ele não teve um quadrinho próprio dele ali no começo, mas foi ali com o passar dos anos, ele foi aparecendo em outros títulos, até que o pessoal gostava dele, enfim, solicitou que tivesse mais história solo do personagem. Tá? Alguns pontos específicos aqui dentro da trajetória do Justiceiro, só para... Acho que uma coisa importante, que antes até eu tinha me esquecido de falar. Aqui no Brasil é Justiceiro, só que se você ver o nome original, né, não é Justiceiro. Justiceiro é uma outra coisa, né? Ele não é um cara que está fazendo justiça. Isso é importante. Ele é um cara que está punindo. Punição e justiça não são exatamente a mesma coisa, né? Isso é uma coisa importante. Isso aí. Então, se você lê o nome e acha que é justiça, não, é punição. Então, não tem justiça nenhuma, até porque se fosse justiça, ia ser outra coisa, né? Ia para julgamento. Exato. Então, algumas fases importantes, só aqui para nós citarmos algumas coisas muito ruins que tem do Justiceiro, por exemplo, quando que ele resolveu dar cabo à própria vida e quando que chegou no inferno, os caras do inferno disseram, não, volta pra Terra pra matar a gente. Virou um anjo do inferno. Isso, uma coisa bem supernatural, né? Você que gosta totalmente, né? Totalmente. Muito bizarro. Depois também tivemos uma fase que ele novamente morreu, foi retalhado e foi remendado pelo Rick Remender, inclusive. Né?
E ele voltou como Frankencastle, é uma outra coisa ridícula com o personagem. E um ponto, então, voltando um pouco no tempo, um ponto que acho que é bem importante citar, que é uma época que ele levou um couro lá na polícia, ele estava preso, apanhou, teve a cara toda deformada, e ele se encontrou com uma cirurgia plástica que era prostituta e viciada em drogas, e ela fez uma reconstituição facial. E ela tornou ele negro para ele se disfarçar da polícia, enfim, porque ele estava sendo procurado. Isso deu um problema porque, bom, completamente errada essa ideia, né, sobre diversos aspectos, e quando que ele vai pra rua na primeira vez, ele toma uma dura da polícia e quem acaba ajudando ele é o Luke Cage, então eles trabalham junto aí um tempo. Então tem essa parte aí também que é uma parte um pouco tenebrosa na história do Justiceiro. Maurício, queria falar sobre isso. Então, eu acho que a história dele é interessante porque, assim, é um personagem que é criado como um vilão, que tá dentro desse contexto aí. Quer dizer, os Estados Unidos tinha sido o grande herói do mundo depois da Segunda Guerra Mundial e passou a ser o grande derrotado, digamos assim, depois do Vietnã, né? Uma baixa autoestima muito grande por causa da derrota no Vietnã. E, obviamente, não só, quer dizer, saíram várias coisas é exatamente o mesmo momento em que tem o Watergate, quer dizer, que existiu vem à tona uma corrupção dentro do governo americano e tal. Então a moral estava bem baixa, né? E aí você tem, nos anos 80, o Frank Miller, principalmente, que foi o cara que colocou o Justiceiro junto com o Demolidor, né? Nas histórias do Demolidor, que inclusive a série de TV do Demolidor coloca isso, né? Essa relação dos dois personagens por causa dessa fase do Frank Miller, que foi o que fez o Justiceiro ganhar mais visibilidade para o público e depois ter um título próprio, né? Mas assim, eles são personagens que se complementam de fato, né? O Justiceiro tem uma visão distorcida de justiça, né? Que a gente estava falando, ele é um cara emocionalmente quebrado por dentro, né? E é isso que define esse problema emocional dele, que não é só o fato da guerra, mas o fato a família dele ter sido assassinada na frente dele e tal. Então, assim, é um cara extremamente psicologicamente mal, né? Tem duas fases, assim, digamos, origens que exploram o lado menos bonito, digamos assim, que é o Born. O Born, que é do Garth Ennis. Isso, e dentro do arco do Jason Aaron, ele também trabalha um pouco isso, e eu acho que os dois autores que fizeram, então, o selo Max, que era um selo adulto, eles trataram o Justiceiro de uma forma menos leviana, menos heróica, vamos dizer assim, e eles botaram o dedo na ferida, na verdade, no Bourne mostrou que ele já era um psicopata já no Vietnã, e o Jason Aaron, ele dá uma reiterada nisso, ele explica de novo, principalmente num certo momento em que ele acaba confrontando o mercenário descobre que, na verdade, quem fez o Justiceiro se tornar o Justiceiro não foi a morte da sua família, na verdade foi ele precisava matar. Ele voltou do Vietnã e ele não estava se sentindo à vontade. Fazendo isso, eles recuperam um pouco da questão original do personagem, que é ser um soldado, né, um militar que viveu uma experiência traumática e ficou afetado por essa experiência, quer dizer, perdeu o contato com a realidade a partir dessa experiência traumática que ele teve, e ele criou uma realidade dentro da cabeça dele, né? Então, claro que isso é uma escolha desses roteiristas, né, de você dar uma ênfase maior para esse aspecto do personagem, que tem a ver com a origem do personagem, mas a questão da máfia ter matado a família dele ser um cara que quer acabar com a máfia e tal, que foi explorado em muitas histórias também ao longo das várias publicações que ele teve, né, principalmente nos anos 90, isso, final dos 80, 90, tinha muito essa pegada, e depois isso voltou também, agora mais recentemente, essa coisa da máfia e tal. Então são esses dois, ele tem esses dois aspectos, e os roteiristas ora trabalham um, ora o outro, ora os dois, né? Mas de qualquer forma, independente de se é um, se é o outro, se são os dois, ou qual que é o peso que cada uma dessas coisas tem, o fato é que ele é um cara quebrado emocionalmente, por causa de um trauma muito forte. E isso nubla
as escolhas que ele faz, a visão que ele tem de justiça, a visão que ele tem do crime, e aí a forma como ele vai reagir a isso é guiada em função dessa visão. Então isso tem que ficar claro, porque isso é a essência do personagem, e quando as pessoas se apropriam do símbolo ou veem o personagem como um modelo a ser seguido, isso é altamente problemático. Pois é, teve muitas, enfim, polícia, exército que quiseram se apropriar do símbolo do justiceiro, né? E não, talvez não pegam só a parte superficial que, bandido bom é bandido morto, né? Eles adotam essa teoria aí e querem adotar o símbolo deles sem saber que, na verdade, ele tá completamente perdido aí, né? Olha, acho que tem algumas coisas que eu posso sugerir aí para o público, para conhecer mais sobre esse contexto, porque é mais para além da história em quadrinhos, é o contexto em que o personagem foi criado, a questão do militarismo nos Estados Unidos, tudo isso influencia as histórias, né? E as histórias influenciam também o contexto real. Então, por exemplo, tem um documentário na Netflix que chama Five Came Back, os 5 que voltaram. É um documentário produzido pelo Steven Spielberg sobre 5 cineastas, que eram top cineastas ali nos anos 40, que foram convidados pelo exército americano para produzir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, o Five Came Back é um documentário sobre esses documentários, né, sobre esse processo todo, e depois, também no Netflix, tem o Five Came Back, os documentários que foram produzidos lá, pelos grandes cineastas lá na década de 40 sobre a Segunda Guerra Mundial. Tem um documentário, que é o último documentário dessa lista aí, que se chama There Will Be Light, a luz será feita, ou alguma coisa assim, que é sobre os soldados que voltavam traumatizados da Segunda Guerra Mundial, hein? Que voltavam traumatizados e iam para hospitais para ser tratados, e o tipo de sintoma que eles apresentavam e tal. Esse documentário, ele foi feito em 47, eu acho, 46, 47. Ele foi proibido de ser passado porque mostrava o lado negativo da guerra. E os Estados Unidos tinham ganho a guerra, né? Então, eles só queriam mostrar o lado positivo, né? Esse documentário só veio a público em 1980, depois da Guerra do Vietnã. Então, para vocês verem como tem uma resistência também, tem um imaginário dos Estados Unidos muito fantasioso a respeito do militarismo, da polícia, ou da justiça. Eles têm uma fantasia meio assim, nossa, é incrível, tal. E quando aparece alguma coisa, consequência ruim disso, eles tentam abafar. O Vietnã foi uma escancaração disso, né, do lado negativo disso. O Justiceiro é um personagem que foi criado dentro desse contexto, quer dizer, quando está se olhando para o problema, né? Mas logo na sequência, nos anos 80, você tem uma tentativa de ressignificar, né? Então, por exemplo, o filme Rambo 1 termina muito depressivamente, com o Rambo chorando e falando, pô, eu fui lá, lutei pelo meu país, agora eu volto aqui, ninguém me dá nem emprego e tal. E chorando, assim, o cara tá destruído por dentro. Inclusive, só pra acrescentar, o filme ia terminar com ele se suicidando, né? Exatamente. E o Rambo 2 já é um elogio, assim, do cara que é um soldado excepcional, que é tipo um exército de um homem só, que vai lá e resolve tudo. Então, todos aqueles outros filmes ali do Chuck Norris, Charles Bronson, esse tipo de filme, depois do Schwarzenegger também, que foi uma sequência de filmes dos anos 80, e já era uma ressignificação da derrota do Vietnã, para aquilo não causar um trauma. Quer dizer, você precisa, quando você está no trauma, ou você olha para aquilo e ressignifica, ou você abafa aquilo e tenta fazer de conta que está tudo bem, que a gente é demais e tal. Mas você também tinha filmes como Platoon, Nascido para Matar, que mostravam os problemas do trauma, da questão da guerra e tal. Então é isso, os Estados Unidos viviam essa até hoje ainda, porque depois teve outras guerras e os traumas continuam. Um filme que tem
também a referência do Justiceiro no próprio filme, que eu acho que é muito interessante também, é o Sniper Americano, com o Bradley Cooper, que é um filme do Clint Eastwood, esse filme, né? Os soldados estão lendo o Justiceiro lá no front, lá no Iraque. Acho que é Guerra do Iraque, eu não me lembro, mas eles estão lá no Oriente Médio lendo o Justiceiro e assim, achando ótimo. Sim. Só para ficar nessa parte aí também, a canalice dos Estados Unidos ela é bem visível. Caso você não entenda isso, assista Rambo 3. Ele tá ajudando o povo do Afeganistão e termina o filme e diz assim: esse filme é dedicado ao povo batalhador do Afeganistão. E passam-se 7 anos, eles invadem o Afeganistão. Exatamente. Né? Então, enfim. Exatamente. Veja. Não, essa tentativa de vender uma imagem. Não, nós estamos defendendo a democracia nesses países que não têm democracia. Isso é um texto, né? Isso não é a verdade, né? Então é isso. E o Justiceiro, ele de fato ele é um personagem que, exatamente por ter essa origem e estar dentro desse debate, né? Ele ilustra esse debate. Então ele serve exatamente como uma ponte para a gente falar sobre esse assunto, né? Tanto que as coisas que acontecem para além do personagem, como por exemplo a polícia nos Estados Unidos usar o símbolo, o exército da Austrália usar o símbolo, que também aconteceu isso, determinadas divisões do exército americano usarem o símbolo, determinados grupos de ultradireita nos Estados Unidos usarem o símbolo. Isso tudo também serve para ampliar esse debate. Quer dizer, aí o Gary Conway vem a público para falar que essas pessoas estão erradas, que não é isso, que as pessoas não estão entendendo. Aí agora, em 2019, o Matthew Rosenberg, que estava escrevendo o Justiceiro, escreveu uma história em que o Justiceiro está na rua, ele vê, acho que são policiais, não sei se são policiais ou são militares, acho que são policiais, que estão usando o símbolo dele. E os caras reconhecem ele, olha só, na história, os caras reconhecem ele e falam: pô, você é o cara, olha aqui e tal. É quase aquela ideia de faca na caveira, pô, tamo aí, tamo junto. E aí ele olha pro cara e fala: amigo, eu não sou que nem você. Vocês são contratados do Estado americano, vocês estão aqui para defender o cidadão. Eu não tô nessa, não. E se você não tirar esse símbolo aí, eu vou te pegar. Aí os caras ficam meio, porra, como assim? Porque é isso, ele o tempo todo, nas histórias, mata policial corrupto, ele mata tudo que ele acha que tá errado, ele mata. Sim. Veja, isso não é saudável, entendeu? Exatamente. Acho que não. Daí, acho que não. O Gary Conway, inclusive, aí falando do cara que criou o Justiceiro, ele tentou ali, ele falou, na verdade, esses tempos aí, não faz muito tempo, faz algumas semanas, que ele gostaria que tivesse um reboot do Justiceiro, justamente para desligar da parte da extrema-direita, assim, que tá querendo adotar o símbolo, que adota o símbolo do Justiceiro, trazer o Justiceiro como se ele fosse um veterano de guerra, só que negro, e daí combatendo questões raciais e etc. Também, assim, é uma discussão que poderia ser feita, só que assim, o problema do Justiceiro, ele, acho que, na verdade, ele é carregado há décadas. E agora eu digo, neste momento em que a Disney é dona do Justiceiro, surgiu, né, a grande questão, porque depois ali dessa fase que tu citou aí do Matthew Rosenberg, foi alguns bons anos sem nada do Justiceiro. Ele aparece em outros quadrinhos, mas não tem quadrinho próprio dele. E daí agora eles vão retornar com o Justiceiro e já mostrou que não vai ter mais o mesmo símbolo. E daí agora vai ter toda uma grande questão aí, que né, não sabemos aonde que vai levar, mas aparentemente eu tô aqui vendo o futuro. O Justiceiro vai acabar sendo morto pelo Demolidor e pela Elektra, porque o Justiceiro vai ser o líder do Tentáculo. E daí vai dar toda uma merda aí. Veja, eu acho que faz sentido um personagem desse. Se esse personagem não tem redenção, se ele não pode ter redenção, porque, assim, quem assistiu a série da Netflix do Justiceiro, ele tem a série do Demolidor, que ele aparece,
E aí aquelas cenas, aquele embate entre os dois é muito interessante, porque eles são um espelho um do outro, né? Um tem um senso de justiça muito agudo, muito claro, que é um advogado e tal, e o outro é um cara que tem um senso de justiça deturpado. Então, quando eles estão contracenando, é muito interessante mesmo, porque um ilumina o outro tal, e aquilo dá molho assim, para a narrativa. Né? Mas aí, quando você tem a série do Justiceiro, que tem acho que 2 temporadas, você vê que não, é muito difícil você fazer uma história longa, né, de vários episódios, de 2 temporadas, com um personagem, sem ter um arco de redenção. Quer dizer, o personagem é natural isso para qualquer narrativa. Tal. A não ser que o cara vá se afundando até morrer, ou até assim, se matar, sei lá, porque isso também é uma possibilidade. Mas ali eles optaram por um arco de redenção. Então, em um determinado momento aparece uma adolescente que assim, ele vai inevitavelmente ver como a filha que ele perdeu, e isso vai mudar a forma dele encarar as coisas. Então, ele tem um microchip lá, que também é um personagem dos quadrinhos e tal, mas que aparece, e aí ele tem uma família, esse microchip, e o cara, ele usa o microchip, mas ao mesmo tempo ele fica preocupado com a questão da família. Então, assim, esse assunto da família, que é por onde, né, a válvula de escape para onde o personagem pode fazer uma redenção, esse personagem especificamente, ele foi explorado ali na série. Mas, veja, a galera gosta muito mais da participação dele no Demolidor, que é aquele cara que tá lá no tribunal, e aí ele fala, meu dedo aqui tá coçando pra dar tiro em vagabundo. Pô, o pessoal, delira, mitou, tá, não sei o quê. Do que o personagem que tem um arco de redenção, que é um ser humano, entende? Que tem sentimentos, que tem um sentimento de paternidade, que quer ter esse sentimento, quer viver esse sentimento, porque não pôde viver, porque os filhos foram assassinados. Então, veja, ele é um ser humano, ele é complexo, né? Não é só, meu dedo tá coçando, porque eu quero dar tiro em vagabundo. Isso não é muito raso, né? Mas a galera não gosta tanto, quer dizer, tem uma questão aí, que é a coisa de imitar, o cara é o fodão, pô, eu quero ser que nesse cara, tal, só que isso não é real, né? Ninguém é o fodão, todo mundo chora, todo mundo tem suas questões emocionais, e todo mundo quer resolver, não quer botar só para debaixo do pano. Então, o Jusceiro também, apesar do pessoal não querer muito ouvir falar disso. Exatamente. Eu acho que assim, ó, temos já um parâmetro bem legal aqui do personagem, né? A grande questão aqui, na verdade, do episódio de hoje aqui do Divagando, na verdade o Justiceiro, ele tem a parte do cancelamento e a parte da idolatria. Será que ele tá... pra ti, o que ele seria? Ele estaria mais pra cancelamento ou mais pra idolatrar o cara pelos quadrinhos dele, vamos dizer assim? Vamos analisar a obra que saiu dali. Eu acho que ele abre um debate, então eu não cancelaria ele. Mas eu também não tenho como idolatrar. O cara é um cara que está mostrando problemas humanos ali que eu tenho pena dele, cara. Assim, eu acho que ele é um cara que precisava ser ajudado, assim, sabe? Porque ele sozinho ele não vai conseguir. A vida dele é ser sozinho, né? Ele faz isso várias vezes, ele se isola. Então, assim, não tem nem uma coisa nem outra. Eu acho que é um cara que, pô, precisava de um abraço, tá ligado? Assim, é um cara que ele tá mal, bicho. Então é isso, mas mito não dá, não mesmo. Não. Exatamente. E assim, a grande questão aqui, na verdade, é o debate, né? O pessoal tem que notar que não é um exemplo a ser seguido, acho que é o principal ponto, acho que é esse. Sim. Né? Porque não é um super-homem da vida que não fez nada de errado, que é um exemplo, tudo é lindo, maravilhoso, e o pessoal às vezes não para pensar sobre questões tipo idolatrar alguém, idolatrar um artista, idolatrar um personagem que seja, assim. E pessoas do mundo real, principalmente quando o pessoal vai idolatrar, às vezes, e é uma
uma coisa que tem acontecido há alguns anos, assim, é uma coisa meio recente, o pessoal passa pano quando a pessoa faz uma cagada. Então, cara, o Justiceiro, ele tem muito mais erros do que acertos. Nossa, muito sabe? mais. Não, a parte que dá pra, vamos dizer assim, tirar alguma coisa daí é justamente tirar o exemplo daquilo que ele tá fazendo errado, sabe? O porquê que levou aquilo. Se fosse uma pessoa real na sociedade, infelizmente, ele não tem condição de viver em sociedade. Exato. Não tem. Ele teria que ser afastado. Mas assim, Exato. eu também não acho que o cara tem que ser preso, torturado, assassinado, enforcar, não. Mas assim, ele não tem condição de viver em sociedade, porque ele tem uma visão de coletivo que é deturpada. Quer dizer, só serve quem ele acha que serve. Porra, não, cara. Não. Não é assim. Você não é a régua do mundo. Ainda que você tenha suas razões para achar que você é, mas não é. Então... Muito bem, e se você que está assistindo esse vídeo acha que você é régua para alguma coisa, você não é régua para nada, ninguém é régua. Não, ninguém é. Eu também não sou. Eu não sou. A gente pode tentar construir uma régua coletiva e que essa régua vai ter que ser revisada, porque o tempo muda e as coisas mudam. Mas eu sou a régua, você não é. Não tem como. Então, se o cara acha que ele é a régua, já está errado disso aí, né? É isso aí. E muito bem, pessoal. Esse foi o Divagando de hoje. Agradecer ao Maurício Zanolini. Cara, a gente pulou um pouco a parte da apresentação, porque... sim, mas deixa o meu jabá aqui, pode deixar. Por favor. Então, eu sou dos quadrinheiros, a gente tem há 10 anos um blog sobre quadrinhos, análise de quadrinhos de super-heróis, mas a gente, além das coisas de fã que a gente curte e tal, também a gente vai atrás de análises políticas, filosóficas, sociológicas, tal, para ampliar a leitura, né? Então, nesses 10 anos, a gente já produziu mais coisas para o YouTube, a gente tem um canal lá ainda, mas meio mortinho. Agora a gente está fazendo um podcast já, que está mais de 60 episódios já toda semana. E ao longo desses 10 anos a gente produziu alguns livros, né? Então, tá até aqui com os livros, sobre a Guerra Civil da Marvel, um livro sobre a história das histórias em quadrinhos através da história, e um sobre super-heróis e política, que é o último livro que a gente lançou. E aí, se vocês quiserem saber mais, vocês encontram a gente lá no quadrinheiros.com, que é o nosso blog, onde tem link para tudo isso. Muito bem, sigam lá, pessoal, o Spotify tem o Quadrinheiros lá toda semana. Estamos no Instagram também, estamos lá. Isso, interage com o pessoal, e você que não manja nada de quadrinhos que nem eu, vá entender a parte acadêmica, entender o que está acontecendo de verdade, entender que quadrinho tem política assim, que não é um negócio só para te sair da sua realidade, tem muita coisa lá por trás, e os quadrinheiros é um pessoal que eu acompanho, se tem 10 anos, eu acompanho há 9, por aí. Que legal, muito bom. Prazer enorme, muito obrigado. Obrigado. Maurício, obrigado você que está assistindo. E Maurício, um último abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigadão, pessoal. Valeu e até a próxima. Vai estar aqui link para tudo quanto que é coisa aqui, quadrinheiros, e se inscreva no Gibizinho também.